Olá, tudo bem? Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Veja bem, é um absurdo procurar se justificar na lei de Moisés os que são gentios, como eu. Acredito que você também é gentil. Você não nasceu em Israel. A sua descendência não é israelita. Os seus antepassados não foram escravos de Faraó. Então, o porquê que os gentios querem viver como judeus? O porquê que a religião ensina os seus fiéis a viverem como judeus, a estarem sempre debaixo da maldição da lei de Moisés, estarem sempre debaixo da escravidão da lei de Moisés? Para nós que somos gentios, Deus separou entre muitos eleitos, entre muitos irmãos, um chamado Saulo, que depois veio chamar Paulo. Na estrada de Damasco, Jesus lhe apareceu em espírito e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus disse que ele seria um instrumento para pregar o evangelho, as boas novas da graça, a reis, príncipes e principalmente aos gentios. Povo gentil que nunca teve lei. As leis de Moisés não foram dadas aos gentios, mas sim ao povo de Israel. Então não tem justificativa alguma um pregador, um pastor, um bispo pegar os seus fiéis e levar as práticas da lei de Moisés. Dízimos, ofertas, subir monte, descer monte, batismo nas águas, apresentar criança. Isso são preceitos, são mandamentos da lei de Moisés. Então, se os judeus não conseguiam cumprir, como que a religião quer que o povo gentil, que nunca teve lei, cumpra? É um engano muito grande, é uma mentira. Veja que o apóstolo dos gentios, Paulo, disse aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que Paulo disse naqueles dias, naquela época, antes do ano 70. Estou muito surpreso em ver que vocês, Gálatas, estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, nos dias de hoje, o que se ensina nas chamadas igrejas, mas que na verdade são sinagogas, porque eles pregam a lei de Moisés, o que ensinam nesses lugares é a lei de Moisés, é a Torá. São os mandamentos de maldição. Porque Paulo diz, nesse mesmo livro, mais para frente, eu acho que capítulo 3, que Cristo resgatou a todos da maldição da lei. E a religião, as chamadas igrejas, pegam os seus fiéis e os levam às práticas da maldição. Com rituais, cerimônias, todo primeiro domingo do mês, eles comem pão e bebem suco, dizendo ser uma santa ceia, mas isso nada mais é do que uma representação, uma cópia bem frajuta, bem fraca, da Páscoa judaica. Lucas, capítulo 22, fala que o que Jesus comeu com seus discípulos não foi Santa Ceia, foi a Páscoa judaica. Então eles pegam esses fiéis que deveriam estar vivendo, reinando em vida, conhecendo profundamente, tendo a plenitude de Cristo na sã doutrina, na doutrina saudável, o qual foi entregue ao apóstolo Paulo para pregar aos gentios, e não fazem isso com seus fiéis, levam para a maldição. O que deve ser pregado a essas pessoas é que o reino de Deus já foi estabelecido, a nova Jerusalém espiritual já foi estabelecida e que a lei de Moisés foi totalmente abolida. O sinal, o símbolo maior da lei de Moisés era o templo que havia em Jerusalém, mas que no ano 70, quando veio o juízo de Deus, ele derrubou. Segundo a história, nem os alicerces do templo conseguiram permanecer firmes, foram destruídos. Olha o versículo 7,
o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então não existe outro evangelho. Paulo aqui estava falando aos Gálatas, não existe outro. Só que os judaizantes, os legalistas daquela época, misturavam lé com cré, misturavam Moisés com Cristo. E não há trevas, a lei de Moisés são trevas. E o Cristo ressuscitado, o Espírito é luz. A luz e as trevas não se dão. O Espírito é vida, o ministério da lei é condenação e morte. Então não tem a mínima possibilidade dos dois andarem juntos. Não tem como você falar, eu vou à casa de papai, à casa de Deus. Deus não habita nesses lugares. Na lei de Moisés, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Na lei existia a casa do tesouro. Antes do ano 70, existia a casa do tesouro. Existia o templo, a casa de Deus, que ficava em Jerusalém, que era o templo físico. Porém, quando veio o juízo do ano 70, esse templo físico ruiu, foi aniquilado. Então foi estabelecido a Jerusalém espiritual. Então aqui Paulo está falando aos Gálatas, o qual na verdade não é outro evangelho. Porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Como eles pervertem o evangelho de Cristo em pleno século 21? Com dízimos, que nunca foi dinheiro, era alimento. Com ofertas. Ofertas era para a manutenção do templo, só que o templo foi destruído. O templo hoje são as vidas. O templo de Deus é espírito. Então, a oferta que deve ser dada é a própria pessoa, que é para cuidar do templo de Deus. Não mais um templo de pedra, um templo de concreto, que Deus não habita nesses lugares. Eles pervertem porque eles profanam, eles pisam no sangue que verteu da cruz, levando as práticas do velho pacto. Fazendo isto, estão profanando, estão blasfemando, estão querendo dizer que somente o sangue de Cristo não foi suficiente para salvar e justificar a todos os eleitos. É assim que pervertem. Eles usam de meios escusos, meios fraudulentos, enganos e muitas mentiras para perverter o Evangelho de Cristo, para tosquear as ovelhas, para enganar, para dizer às ovelhas que se elas não derem o dízimo, o gafanhoto vai comer o queijo da geladeira dela. Se ela não der o dízimo, ou seja, é só pervertendo o Evangelho com ameaças, com dedo de riste, com medos, colocando pânico nos fiéis. A pessoa levanta de manhã, toma seu café, seu banho, se arruma e vai para dentro desses alçapões. Quando chega lá, é chamada de demônio, é chamada de mentirosa, é chamada de ladrão, porque diz que se não der o dízimo, está roubando a Deus. Mas como roubando a Deus? Se Deus não depende de ação nenhuma do homem, como roubando a Deus? Quem usa de artifício, quem usa a Bíblia, quem usa os escritos bíblicos para roubar as pessoas é a religião. São os pregadores. Eles usam a Bíblia Sagrada como se fosse uma .50, uma metralhadora. E apontam para milhares de vidas e os chamam de ladrões. Absurdo. Versículo 8. Mas ainda que nós, Paulo dizendo aos Gálatas, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito, anátema. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo. Por que Paulo tocou no assunto anjo? Porque o ministério antes do ano 70, antes de Jesus de Nazaré, o ministério do Velho Testamento foi feito por anjos. Foram os anjos que deram as leis a Moisés. Miríades de anjos. Paulo disse, o escritor do livro de Hebreus disse, que o ministério da antiga aliança foi
mediado por anjos. Foi feito por anjos. Por isso que Paulo aqui tocou o assunto. Mesmo ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Então, os que pregam o evangelho nos dias de hoje, se justificando na lei de Moisés, são anátema, são malditos, são amaldiçoados, são mentirosos, são cães gulosos, são pessoas que nada sabem, são pessoas com interesses totalmente fora do espiritual. São somente interesses carnais. Versículo 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. O evangelho é espiritual. O evangelho, as boas novas, é para o espírito, não para a carne. Jesus de Nazaré veio avisar os perdidos da casa de Israel que o reino de Deus estava próximo. O Cristo ressuscitado veio trazer as boas novas ao espírito, que foi justificado, santificado e remido. Para os eleitos em Cristo, para aqueles que foram escolhidos, separados antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, que são os predestinados, esse evangelho é espiritual. Neste evangelho não há fermento da lei de Moisés. Neste evangelho não há maldição do velho pacto. Versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Paulo questionou. Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então quem prega, quem diz, quem leva a sã doutrina adiante, não pode pensar em agradar homens. Não pode pensar em prometer riquezas, fortunas, bênçãos materiais. Isto não é evangelho. Isto é materialismo. Isto é natureza carnal. Isto é coisas que agradam a carne, não agrada o espírito. O que agrada o espírito é o amor ao próximo. O que agrada o espírito é saber que o próprio Deus em espírito reina, mora e se move dentro do nosso espírito. Agradar a Deus, viver em espírito, viver a favor de Deus é confessar que tu és e eu sou o templo de Deus. É assim que nós agradamos a Deus. Agradar a homens é prometer, se ele der tudo que ele tem, ele terá carrões, casões e mansões. O reino de Deus não consiste em bebida, comida ou coisas físicas. O reino de Deus é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Versículo 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Então Paulo diz aqui aos Gálatas que ele prega, o evangelho que ele prega, ele não aprendeu com Pedro, Tiago, João, ou com qualquer um homem que veio da lei de Moisés, que veio do velho pacto. O que ele aprendeu não foi com nenhum seguidor de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, porque este veio para cumprir a lei de Moisés, este veio para os perdidos da casa de Israel, este veio para os judeus, somente para o povo israelita. Ele mesmo disse à mulher cananeia: eu não vim para vocês gentios, eu vim somente para os perdidos da casa de Israel. Paulo não. Paulo recebeu no terceiro céu, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo recebeu no terceiro céu o evangelho eterno, o evangelho da graça. O evangelho eterno, o evangelho da graça. Este sim é o evangelho da sã doutrina. Este evangelho deverá ser pregado por todas e todas as gerações. Olha o que quando veio o juízo no ano 70, veja o que o Espírito falou para o Espírito de João na ilha de Patmos. Vamos ler aqui. Apocalipse 14. Vou ver aqui qual que é o versículo aqui.
Deixa eu ver onde que está aqui direitinho. Olha o que foi dito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Quem foi esse? João em espírito. Porque no dia do Senhor, quando veio o julgamento, quando Jerusalém veio, foi cercada, foi sitiada. E no ano 70, quando Deus bateu o martelo, julgou quem deveria, então João foi separado para escrever o livro de Apocalipse, para escrever as coisas que estavam vendo e as coisas que ainda viriam. Isso durou 3 anos e meio, foi da metade do ano 66 ao ano 70. Então João, pelo Espírito, quando ele foi arrebatado para ver o que estava acontecendo em Jerusalém, ele viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Este evangelho eterno é a sã doutrina, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Evangelho eterno. Vi outro anjo. Então esse evangelho é eterno. Aquele evangelho que Pedro, Tiago e João pregavam era o evangelho da circuncisão, era o evangelho para o povo judeu. Naquele evangelho tinham práticas da lei de Moisés, tinham rituais, raspavam a cabeça, faziam voto, praticavam voto. Aquele evangelho. Já o evangelho de Paulo não tem isso. A sã doutrina não tem fermento da lei de Moisés. Não tem fermento da lei de Moisés. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegado a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui, ó. Eles dizem que ainda virá o julgamento. Mas aqui, se nós lermos e acreditarmos no que estamos lendo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Pronto, chegou o julgamento. Então, por isso que ele falou um versículo antes, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. O evangelho da sã doutrina, esse é eterno, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Então, eles ainda acham que haverá julgamento. Mas aqui foi dito pelo Espírito que havia chegado a hora de julgar o povo de Israel, os israelitas. Então, meu amado, saia desse engano, saia dessa mentira. Acredite, Jesus não volta mais. Jesus não volta. Jesus veio, a vinda dele ocorreu para o quê? Para a vingança contra os que mataram os profetas, os que vieram antes dos fariseus, dos judeus da época de Jesus, eles que vieram, porque Jesus disse em Mateus, capítulo 23, a partir do versículo, vamos ver aqui. Ver aqui o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele disse. Serpente, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas, a uns vocês matarão, e a outros crucificarão. Ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão em cidade para que recaia sobre vocês todo o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, o juízo de Deus veio para quem? Para o povo daquela geração. Uma geração são 70 anos. Então, depois que veio o julgamento, quando Deus julgou o que deveria julgar, que foi estabelecido a Jerusalém espiritual, então foi dado o Evangelho eterno. Esse Evangelho é para pregar por toda a eternidade. Não o que está por aí, não o toma lá da cá, não o Evangelho de medo, de pavor, de pânico. Este não é o Evangelho eterno. Este é o evangelho dos homens. Esses são doutrinas dos homens carnais, não do espiritual.
Porque Deus é espírito e Deus não está no meio desse povo, dessa turma, desses ladrões. Não está. Deus não está nesses lugares. Amém? Então, meu amado, é isso. Vivam o Evangelho, aprendam do Evangelho que Paulo recebeu no terceiro céu. Paulo recebeu o Evangelho da incircuncisão. Paulo recebeu o Evangelho saudável, o Evangelho, as boas novas saudáveis. Paulo recebeu a palavra de Espírito para nós que somos gentios, para nós que somos espirituais, para nós que vivemos pela fé. Nós não somos das obras. Os gentios não é povo das obras. Os gentios é povo da fé. Os gentios são descendentes de Abraão. Nós somos fruto da promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes de vir a lei de Moisés. Então nós somos esse povo, nós somos essa descendência. Nós somos filhos da promessa. Então, o que agrada o nosso Pai, o que agrada o Deus vivo, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, não é obras que possamos fazer. O que agrada a Ele é a fé. É a nossa confiança, é a nossa certeza que Ele é Espírito. É a nossa convicção que Ele habita em nosso espírito. É a nossa certeza, é a nossa confissão que nós somos templo do Espírito Santo. Graça e paz, que o amor de Cristo esteja sempre na sua vida, que os seus olhos venham ser iluminados, que a sua mente venha a ser esclarecida, clareada pela sã doutrina, que as escamas venham cair dos seus olhos e que você venha enxergar um horizonte pela sã doutrina, pelas palavras do Espírito da graça, não pela velhice da letra, que é a lei de Moisés. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.